Bem-vindos a mais um Augusto Leitão Responde, o quadro criado para esclarecer as suas dúvidas, um quadro criado pela demanda deste canal, pela quantidade de perguntas e de perguntas que se repetem. As perguntas de hoje foram feitas naquele vídeo que trata da decisão que permitiu a acumulação do adicional por tempo de serviço com o adicional de compensação por disponibilidade militar. Existem algumas perguntas sobre isso e sempre existem outras perguntas sobre contribuição que são feitas no mesmo vídeo. Vamos tratar disso tudo hoje, tá bom? Pode rodar a vinheta aí. Bem-vindos de volta! Estamos aqui gravando no Dia das Mães. Você está vendo esse vídeo um dia depois. Mas eu queria aproveitar esse vídeo para desejar a você um feliz Dia das Mães. Nós temos aqui no canal muitas pensionistas, muitas militares, servidoras, aposentadas. Eu gostaria de deixar aqui o meu feliz Dia das Mães, um feliz Dia das Mães do nosso canal. Antes de começar as perguntas, inscreva-se aqui no canal, inscreva-se já, ative-se todas as notificações, compartilhe nosso conteúdo, deixe seu like e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um novo Augusto Leitão Responde. Passe sempre nas nossas redes sociais, nós temos nosso Facebook, a nossa fanpage e o meu Instagram, @AugustoLeitão. Conheça o nosso site, onde estão todas as nossas informações, augustoleitãoadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando eles sempre para vocês e para mais pessoas, para que mais gente fique sabendo. Vamos à primeira pergunta? Bom dia, doutor. Recebo pensão do meu pai como suboficial. Em janeiro não tive aumento, recebo apenas os 30% de adicional por tempo de serviço. Será que essa lei, acumulando o benefício, eu terei direito a ela? Aí tem uma outra pergunta, que trata de um tema parecido, vamos responder junto. Sou pensionista militar, por que ainda não recebi aumento? Vamos lá. Primeira coisa, o que estava previsto de aumento para este ano foi só o mês de janeiro, que era a substituição do adicional por tempo de serviço pelo adicional de compensação por disponibilidade militar. Isso se deu na folha de janeiro, nas 3 Forças Armadas, e algumas pessoas tiveram esses adicionais substituídos e, por isso, majorados, e quem, por acaso, manteve o seu adicional por tempo de serviço, não teve ele substituído pelo adicional de compensação por disponibilidade militar, é porque isso não era mais vantajoso. Lembrando que o artigo 8º, se não me engano, parágrafo 1º, nos diz que é ressalvado ao militar a opção pelo mais vantajoso. E as Forças Armadas, na hora de implementar isso em folha de pagamento, implementaram o adicional que era matematicamente mais vantajoso, o que exatamente ensejou a ação judicial que nós tratamos no último vídeo. Essa ação disse que não havia por que optar por um dos 2 adicionais. Lembrando que é uma decisão, é a primeira ainda, não é? Mas é uma decisão favorável à implementação dos 2 adicionais em conjunto, o adicional militar e o adicional de compensação por disponibilidade militar. Então, quem por acaso não teve nenhuma alteração na sua folha de pagamento é porque manteve o adicional por tempo de serviço, porque ele era mais vantajoso. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Continuo recebendo o adicional por tempo de serviço, por que não foi implementado o adicional de compensação por disponibilidade militar? Acabei de responder. Veja como as perguntas são parecidas, se repetem e não é demais fazer esse quadro aqui. Sou o 3º sargento e gostaria de saber se o pessoal dos inativos das Forças Armadas podem ter o direito de serem contemplados com adicional de compensação por disponibilidade militar. Sim, houve até uma discussão no passado se o texto estava claro, se as Forças Armadas iriam pagar, se o texto da lei autorizava mesmo esse pagamento. Eu tive um posicionamento divergente no passado, isso está superado. Então, os inativos, tanto os inativos como as pensionistas, têm a possibilidade de ter esse adicional de compensação por disponibilidade inserido no lugar do adicional por tempo de serviço. Se isso não ocorreu, como eu disse antes, é porque o adicional por tempo de serviço lhe era mais vantajoso. E há algumas regras sobre isso. Existe uma tabela lá na Lei 13.954, que diz os percentuais que vão ser pagos de acordo com cada posto ou com cada graduação a título de adicional de compensação
por disponibilidade militar. E o posto ou a graduação que é analisada é a última graduação que o militar esteve na ativa. Na verdade, não é exatamente esse o texto da lei, mas como são desconsiderados todos os postos que o militar foi promovido na reserva, foi promovido por saúde, recebeu remuneração em razão de contribuição para a pensão militar, para posto acima, desconsidera praticamente todos os postos acima. Essas delimitações estão lá no artigo 8º da Lei 13.954, vocês podem consultar. E então, em suma, é utilizado o último posto que o militar efetivamente exerceu. Então, às vezes as pessoas pensam, mas eu era suboficial, e por que eu não estou recebendo 32% de adicional de compensação por disponibilidade militar e estou recebendo só os 30% de tempo de serviço? É porque possivelmente ele foi para a reserva com um posto acima, e esse posto acima, essa graduação acima, não é considerada para fins de pagamento deste adicional, ok? Uma pergunta: qual a diferença que faz ingressar com ação em juizado especial federal ou na Justiça Federal no procedimento comum? Qual seria o mais vantajoso? Bom, quem delimita essa competência, se é juizado especial federal ou se é o rito comum, é inicialmente o valor da causa. As ações que tiverem o valor da causa de até 60 salários mínimos deverão correr pelo juizado especial federal, e acima de 60 salários mínimos deverão obedecer o rito comum na vara federal. Mas há algumas ações que, pela natureza ou pelos seus integrantes, elas não cabem no juizado especial, elas não comportam o rito do juizado especial. Um caso que muitas vezes eu trago aqui, porque às vezes interessa diretamente militares, pensionistas e outras pessoas, eventualmente outros servidores, é que ações de juizado especial que tratam de anulação de ato da administração pública, elas não podem correr no juizado, elas têm que correr na vara federal. Então, eventualmente, juízes aceitam algumas ações por entenderem que o ato não era um ato significativo, era um ato de mera execução, e aí comportaria o juizado especial, e outras vezes a pessoa ingressa pelo valor da causa no juizado especial, e o juiz diz, não, isso aqui é anulação de ato da administração pública, então tem que correr pelo rito comum. Aí o juiz faz o que se chama de ordinarizar o feito, vai mandar para a vara federal e vai tirar do juizado. Quanto a vantagens e desvantagens, o rito do juizado especial federal ele é mais curto, os prazos são menores, tem menos possibilidades de recurso, então, dependendo da pessoa, tem menos possibilidade de se defender, mas o processo anda mais rápido e não tem, e aí deixar bem claro que é até a sentença só, não tem ônus de sucumbência e custas. Tá? Se houver recurso, aí sim tem ônus de custas e sucumbência. Ok? Vamos para a próxima pergunta? Excelente esclarecimento. Bom, muito obrigado. As pensionistas irão receber alguma vantagem este ano ainda? Bom, em princípio, sim. Está previsto para 1º de julho a implementação dos novos percentuais do adicional de habilitação, que vão ser aplicados aos militares ativos, aos militares inativos e também às pensionistas. Então, também uma tabela que está prevista lá na Lei 13.954, uma tabela de reajustes. Quem tinha 16% vai para 20%, quem tinha 20% vai para... E alguns militares podem chegar até 73%. E quem é que por acaso não vai ser beneficiado com isso é quem não tem o adicional de habilitação, que é o caso das pensionistas de ex-combatente, e quem recebe até 12% de adicional de habilitação. Quem recebe 12% vai permanecer com os mesmos 12%, sem aumento até 2023. Quem recebe a partir de 16% de adicional de habilitação terá sim reajuste em julho de 2020, 2021, 2022 e 2023, podendo chegar o adicional de habilitação aí a 20% ou a 73%, dependendo do posto de graduação do militar. Leitão, você falou muito sobre VPNI. O que aconteceu que ela não foi implantada? Vamos lá. Eu falei muito sobre VPNI, mas eu falei também que ela foi esvaziada pelo nosso Congresso Nacional. O projeto de lei saiu, o projeto de PL 1645, ele saiu de uma forma
do Palácio do Planalto, chegou no Congresso e aí passou por todo o processo legislativo, ouvindo audiências públicas, fazendo cálculos, mexendo em alguns artigos. Então para conceder isso, vamos tirar isso, e passa por uma série de negociações e votações, acertos e cálculos. E uma das ideias que o legislador teve foi dizer que a VPNI existia, ela já veio com o texto da VPNI lá do Palácio do Planalto, e a VPNI seria implementada apenas quando houvesse redução dos proventos brutos ou das pensões brutas. Ou seja, a maior parte das pessoas com quem eu falo, que se consultam, que me mandam e-mail, que me telefonam, que me perguntam, a maior parte das pessoas teve o quê? Aumento de contribuição, ou implementação de contribuição de pensionistas de 0 a 9,5, de 0 a 12,5, de 0 a 11, e os militares, a contribuição subiu de 7,5 para 9,5, e aí quem tinha contribuição de 0,5% manteve, quem não tinha ficou sem. Então, houve um aumento da contribuição que impactou o líquido, sem mexer no bruto. E havendo isso, a VPNI, pela Lei 13.954, não deve ser implantada. Quem quiser discutir isso judicialmente é o único caminho, porque a administração pública vai fazer aquilo que está escrito na lei. Está previsto um desconto, existem regras para a aplicação daquele desconto e vai ser implementado daquela forma. A VPNI, então, só vai ser implementada se houver a redução do bruto, o que não é o caso da maior parte dos militares e pensionistas. Vou responder aqui duas junto, porque se tratam mais ou menos do mesmo assunto. Sou pensionista do Exército, por que há tantos descontos? Estou com a mão na cabeça, me explique, por favor. E o outro comentário, na verdade não é uma pergunta, é apenas um comentário. Boa tarde, sou pensionista desde 86, estou em dúvida se realmente esses descontos são obrigatórios. Existe a lei anterior, revista, e a lei em vigor, que fala de várias leis que isentam esses descontos. No meu contra-cheque foi descontado 9,5%, mais 3%, mais 3%. Levei um grande susto. Grata. Vamos lá. O que aconteceu com o contra-cheque dela? Ela teve a contribuição de 9,5%, que é a contribuição regular que todas as pensionistas devem contribuir, assim como todos os militares que contribuíram com 7,5% passaram para 9,5%. Sejam ativos ou inativos. 3%, por quê? Porque ela provavelmente é filha de militar, e as filhas de militares, por serem filhas maiores e capazes, vão contribuir com o que se chama de contribuição extraordinária de 3%, também a título de pensão militar. E ainda nós teremos mais 3%, que provavelmente é FUSEX, FUNSA, é o fundo de saúde, FUSEX, FUNSA e FUSMA, é o fundo de saúde, de 3%. Agora eu tenho 4 perguntas aqui, que eu vou ler as 4 em conjunto, que tratam mais ou menos do mesmo assunto, vou dar uma resposta e depois vou remeter para 2 outros vídeos que eu fiz, para que eu não fique me alongando, me estendendo aqui, ok? O senhor poderia me dizer se existe alguma maneira de revertermos essa situação, de pararem esses descontos absurdos? Um outro comentário. Também quero saber. Outro comentário. E como pode pedir na justiça sobre o direito adquirido para não ter mais esses descontos surreais que nos deixam sem chão, pois temos outros compromissos? Boa tarde. Sou viúva de oficial do Exército desde 2012 e estou sendo descontado em 9,5% mais 1,5% da minha filha neste último contra-cheque. Qual a medida efetiva que posso tomar a respeito desse desconto? Acompanho o senhor no YouTube e aguardo notícias sobre o assunto. Vou aguardar a sua live na quinta para vermos mais esclarecimentos. Muito obrigada. Queria saber um pouco mais sobre esses descontos, pois isso onerou muito a minha vida, pois eu já recebo muito pouco. Bom, todas as pessoas estão querendo afastar o desconto, deixar de contribuir com a contribuição para a pensão militar criada pela Lei 13.954. Essa foi uma contribuição que foi criada por lei, ela obedeceu todos os trâmites possíveis e necessários do ponto de vista de ordem tributária, porque em princípio a natureza dessa contribuição ela tem natureza tributária, respeitou a anterioridade nonagesimal, que é aguardar os 90 dias, a administração pública fez tudo o que deveria ser feito para poder implementar isso, evitando que houvesse algum tipo de anulação. O que resta sobre isso são 2 situações. A primeira, o legislador ter esvaziado a VPNI, que sempre foi uma medida usual em todas as reestruturações de servidores, de empregados, sempre houve a implementação de VPNI para que não houvesse esse impacto que está havendo na folha de pagamento de militares ativos e inativos e principalmente das pensionistas, porque elas saíram de 0 para 9,5%, 11% ou 12,5% já no mês de abril.
Então, a VPNI esvaziada com essa discussão de bruto e líquido não era uma situação comum nos nossos tribunais. Nunca se discutiu bruto e líquido. Então, caberia uma discussão judicial sobre a implementação de VPNI, que não é uma solução para sempre, mas ela acaba com esse impacto monstruoso que está acontecendo na folha de pagamento de tantos militares e pensionistas. Sobre as pessoas que desejam afastar em definitivo a contribuição, há sim alguns argumentos que podem ser apresentados em juízo, em conjunto com a ação de VPNI ou separadamente. Eu tenho 2 vídeos que eu tratei da VPNI e do afastamento da contribuição que eu vou deixar aqui na descrição. Mais uma vez, inscreva-se aqui no canal. Se você for novo por aqui, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um vídeo desse, um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nosso site tem todas as informações que você precisa, augustoleitomadvocacia.com.br, e faça tudo isso que eu pedi para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo, como relevantes os nossos vídeos e continue entregando ele para você e para mais e mais pessoas, para que mais gente fique sabendo. Um ótimo Dia das Mães atrasado, uma ótima semana, fique em casa, fique com Deus.